Aprimorando o próprio cérebro. Uma mulher rotulada de retardada descobre como se curar. Os cientistas que fazem importantes descobertas sobre o cérebro são muitas vezes pessoas cujos cérebros extraordinários se dedicam às que têm danos cerebrais. É raro que a pessoa que faz uma importante descoberta seja a que tem o problema, mas existem algumas exceções. Barbara Arrowsmith Young é uma delas. Assimetria é a palavra que melhor descrevia sua mente quando ela era estudante. Nascida em Toronto em 1951 e criada em Peterborough, Ontário, Bárbara se destacou em algumas áreas quando criança. Sua memória auditiva e visual foi testada e classificada no 99º percentil. Seus lobos frontais eram extraordinariamente desenvolvidos, conferindo-lhe impulsividade e obstinação. Mas seu cérebro era assimétrico, o que significa que essas capacidades excepcionais coexistiam com áreas de retardo. Essa assimetria produziu efeitos caóticos também em seu corpo. A mãe fazia piada disso. O obstetra deve ter tirado você pela perna direita, que era muito mais longa do que a esquerda, resultando em um deslocamento da pelvis. O braço direito nunca se corrigiu, o olho esquerdo era menos alerta, e todo o seu lado direito era mais largo do que o esquerdo. A coluna era assimétrica e torcida pela escoliose. Bárbara tinha uma variedade perturbadora de sérias deficiências de aprendizado. A área do cérebro dedicada à fala, a área de Broca, não funcionava adequadamente, e por isso Bárbara apresentava dificuldades para pronunciar as palavras. Ela também carecia da capacidade de raciocínio espacial. Quando queremos mover nosso corpo no espaço, usamos o raciocínio espacial para construir um caminho imaginário em nossa mente antes de executar os movimentos. O raciocínio espacial é importante para um bebê que engatinha, um dentista que opera uma broca, um jogador de hóquei que planeja seus movimentos. Um dia, quando Bárbara tinha 3 anos, ela decidiu brincar de tourada. Ela era o touro, e o carro na entrada da casa era a capa do toureiro. Ela arremeteu pensando que se desviaria e o evitaria, mas avaliou mal a distância e correu de encontro ao carro, abrindo a cabeça. A mãe declarou que ficaria surpresa se Bárbara sobrevivesse por mais um ano. O raciocínio espacial também é necessário para formar um mapa mental de onde as coisas estão. Usamos esse tipo de raciocínio para organizar nossas mesas ou nos lembrar de onde deixamos as chaves. Bárbara perdia tudo o tempo todo. Sem um mapa mental das coisas no espaço, o que estava fora de seu campo visual estava literalmente fora de sua mente. Então ela se tornou uma empilhadeira, tendo de manter diante dela, em pilhas, tudo com o que brincava ou trabalhava, e os armários e gavetas sempre abertos. Fora de casa, ela sempre se perdia. Ela também tinha um problema sinestésico. A percepção sinestésica nos permite conhecer a posição do nosso corpo e de nossos membros no espaço, capacitando-nos a controlar e coordenar os movimentos. Também nos ajuda a reconhecer objetos pelo toque. Mas Bárbara nunca sabia a que distância seus braços ou pernas se moviam do lado esquerdo. Embora de espírito jovial, ela era desajeitada. Não conseguia segurar um copo de suco com a mão esquerda sem derramar. Frequentemente tropeçava ou cambaleava. As escadas eram traiçoeiras. Também tinha um tato reduzido no lado esquerdo e sempre se machucava deste lado. Quando por fim aprendeu a dirigir, com frequência amassava o lado esquerdo do carro. Bárbara também tinha uma deficiência visual. Seu campo visual era tão estreito que quando ela olhava uma página escrita, só conseguia capturar algumas letras de cada vez. Mas esses não eram seus piores problemas debilitantes. Como a parte de seu cérebro que ajuda a compreender as relações entre os símbolos não funcionava normalmente, Bárbara tinha dificuldade para compreender a gramática, os conceitos matemáticos, a lógica e as relações de causa e efeito. Não conseguia distinguir entre o irmão do pai e o pai do irmão. Decifrar uma dupla negação era impossível para ela. Não conseguia ver as horas porque não podia entender a relação entre os ponteiros. Literalmente não distinguia a mão esquerda da direita, não só porque carecia de um mapa espacial, mas também porque não conseguia entender a relação entre esquerda e direita.
Só com um esforço mental extraordinário e uma repetição constante, ela conseguia aprender a relacionar símbolos. Ela invertia a posição das letras B, D e P na escrita, lia was como só e lia e escrevia da direita para a esquerda, uma alteração chamada de espelhamento. Ela era destra, mas como escrevia da direita para a esquerda, sujava o trabalho todo. Seus professores a consideravam desordeira. Como era disléxica, ela cometia erros de leitura que lhe custavam caro. Seus irmãos guardaram ácido sulfúrico para experimentos em frascos antigos de gotas nasais. Uma vez, quando decidiu tratar uma obstrução nasal, Bárbara leu erroneamente o novo rótulo que eles tinham escrito. Deitada na cama com o ácido escorrendo pelas narinas, ela ficou envergonhada demais para contar mais um infortúnio à mãe. Incapaz de entender as relações de causa e efeito, ela fazia coisas estranhas socialmente porque não conseguia associar o próprio comportamento às consequências. No jardim de infância, não entendia por que não podia sair da sala de aula e visitar os irmãos na sala deles quando quisesse, se os irmãos estavam na mesma escola. Podia memorizar fórmulas matemáticas, mas não entendia os conceitos. Podia se lembrar de que 5 vezes 5 são 25, mas não entendia por quê. Seus professores reagiam dando-lhe mais deveres e o pai passava horas dando-lhe aulas em vão. A mãe mostrava cartões com problemas matemáticos simples. Como não conseguia entendê-los, Bárbara encontrou um lugar para se sentar onde o sol deixava o papel transparente e assim podia ler as respostas no verso. Mas as tentativas de remediar não chegavam à raiz do problema, só o tornava mais agonizante. Querendo desesperadamente se sair bem, ela passou pelo ensino fundamental decorando tudo durante a hora do almoço e depois da aula. No ensino médio, seu desempenho foi extremamente errático. Aprendeu a usar a memória para cobrir seus déficits e, com a prática, podia se lembrar de páginas inteiras de informações. Antes das provas, rezava para que fossem baseadas em dados, sabendo que assim podia tirar a nota máxima. Se fossem baseadas na compreensão de relações, ela provavelmente ficaria entre os piores alunos. Bárbara não compreendia nada em tempo real, só depois de ter ocorrido, com uma defasagem de tempo. Como não entendia o que estava acontecendo à sua volta enquanto acontecia, ela passava horas analisando o passado, reunindo os fragmentos confusos para torná-los compreensíveis. Tinha de repassar conversas simples, diálogos de filmes e letras de música 20 vezes em sua mente porque, quando chegava ao final de uma frase, não conseguia se lembrar do significado do início. Seu desenvolvimento emocional sofreu com isso. Como tinha dificuldades com a lógica, ela não conseguia captar incoerências quando ouvia pessoas loquazes, de modo que nunca sabia em quem confiar. As amizades eram difíceis e ela não podia ter mais de um relacionamento de cada vez. Mas o que mais a afligia era a dúvida e a incerteza crônicas que sentia a respeito de tudo. Ela intuía significado em toda parte, mas não conseguia comprová-lo. Seu lema era: "Não entendi." Dizia a si mesma: "Eu vivo numa névoa e o mundo não é mais sólido do que o algodão doce." Como muitas crianças com sérias deficiências de aprendizado, ela começou a pensar que talvez fosse louca. Bárbara foi criada em uma época em que havia pouca ajuda disponível. Na década de 1950, em uma cidade pequena como Peterborough, não se falava dessas coisas, diz ela. A atitude era: ou você consegue ou não. Não havia professores de educação especial, nem visitas a médicos especialistas ou psicólogos. A expressão deficiências de aprendizado só seria usada amplamente umas 2 décadas mais tarde. Minha professora da primeira série disse a meus pais que eu tinha um bloqueio mental e nunca aprenderia como os outros. Este era o máximo de especificidade. Ou você era inteligente, ou estava na média, ou era lento, ou mentalmente retardado. Se você fosse considerado mentalmente retardado, era colocado em uma turma especial. Mas este não era o lugar para uma menina com uma memória brilhante que conseguia nota máxima em testes de vocabulário. O amigo de infância de Bárbara, Donald Frost, agora escultor, lembra que ela vivia sob uma pressão acadêmica incrível. Todos eram bem-sucedidos na família Young. Seu pai, Jack,
Era engenheiro elétrico e inventor com 34 patentes na General Electric canadense. Era um milagre conseguir arrancar Jack de um livro na hora do jantar. Sua mãe, Mary, tinha a seguinte atitude: "Você vai conseguir, sem dúvida. Se você tem um problema, resolva-o." Bárbara sempre foi incrivelmente sensível, calorosa e carinhosa, continua Frost. Mas escondia muito bem seus problemas. Era quietinha. Nos anos pós-guerra, havia um senso de integridade. Não se devia chamar mais a atenção para suas deficiências do que para suas espinhas. Bárbara foi atraída pelo estudo do desenvolvimento infantil, na esperança de resolver sozinha sua própria situação. Como estudante da Universidade de Guelph, suas grandes disparidades mentais novamente ficaram evidentes. Mas, felizmente, seus professores viram que Bárbara tinha uma capacidade incrível de entender sinais não verbais no laboratório de observação da criança, e ela foi convidada a dar esse curso. Ela pensou que tinham cometido algum erro. Depois foi aceita na pós-graduação no Ontario Institute for Studies in Education, OISE. A maioria dos alunos lia um artigo científico uma ou duas vezes, mas Bárbara, em geral, tinha de ler o artigo, além de muitas de suas fontes, umas 20 vezes apenas para ter uma vaga ideia de seu significado. Dormia apenas 4 horas de sono por noite. Como Bárbara era brilhante de muitas maneiras e tão apta a observar crianças, seus professores da pós-graduação tinham dificuldades em acreditar que ela fosse deficiente. O primeiro a entender foi Joshua Cohen, outro estudante talentoso com problemas de aprendizado que tinha estudado na OISE. Ele administrava uma pequena clínica para crianças com deficiência de aprendizado, na qual era usado o tratamento padrão de compensações, baseado na teoria aceita na época. Depois que morrem ou não conseguem se desenvolver, as células cerebrais não podem ser recuperadas. As compensações contornam o problema. As pessoas com dificuldades de leitura ouvem fitas de áudio. Aquelas que são lentas têm mais tempo para fazer as provas. As que têm problemas para acompanhar uma argumentação são instruídas a usar códigos de cor nos pontos principais. Joshua projetou um programa de compensação para a Bárbara, mas ela achou que perdia muito tempo. Além disso, a tese dela, um estudo sobre crianças com deficiências de aprendizado, tratadas com compensações na clínica OISE, mostrava que a maioria não melhorava realmente. E ela própria tinha tantos déficits que às vezes era difícil encontrar funções saudáveis que pudessem contorná-los. Como teve tanto sucesso desenvolvendo sua memória, Bárbara disse a Joshua que devia haver um jeito melhor. Um dia Joshua sugeriu que ela desse uma olhada nos livros de Alexander Luria que ele estivera lendo. Ela atacou os livros, repetindo as passagens difíceis incontáveis vezes, em especial uma seção do Basic Problems of Neurolinguistics, questões básicas de neurolinguística sobre pessoas que haviam sofrido derrames ou apresentavam lesões que dificultavam a gramática, a lógica e a leitura das horas. Luria, nascido em 1902, chegou à maioridade na Rússia revolucionária. Tinha profundo interesse em psicanálise, correspondia-se com Freud e escreveu artigos sobre a técnica psicanalítica da livre associação, em que os pacientes diziam tudo o que lhes passava pela cabeça. Seu objetivo era desenvolver métodos objetivos para avaliar as ideias freudianas. Ainda na casa dos 20 anos, inventou o protótipo do detector de mentiras. Quando começou o grande expurgo da era Stalin, a psicanálise tornou-se scientia non grata e Luria foi denunciado. Ele fez uma retratação pública, admitindo ter cometido alguns erros ideológicos. Depois saiu de cena e foi para a faculdade de medicina, mas não tinha rompido inteiramente com a psicanálise. Sem chamar a atenção para seu trabalho, ele integrou aspectos do método psicanalítico e da psicologia à neurologia, tornando-se o criador da neuropsicologia. Seus relatos de casos não se concentravam apenas nos sintomas, mas descreviam extensamente os pacientes. Como escreveu Oliver Sacks, os casos clínicos de Luria só podem ser comparados aos de Freud em precisão, vitalidade, riqueza e profundidade de detalhes. Um dos livros de Luria, The Man with a Shattered World, era um resumo e, ao mesmo tempo,
Um comentário do diário de um paciente com um problema muito peculiar. No final de maio de 1943, o camarada Liova Zazetsky, um homem que parecia um menino, entrou no gabinete de Luria, no hospital de reabilitação em que este trabalhava. Zazetsky era um jovem tenente russo que tinha sido ferido na batalha de Smolensk, onde russos despreparados foram lançados contra a máquina de guerra invasora dos nazistas. Ele fora baleado na cabeça, o que lhe causou danos imensos e profundos no hemisfério cerebral esquerdo. Ficou em coma por um bom tempo. Quando despertou, apresentava sintomas muito estranhos. Os estilhaços tinham se alojado na região do cérebro associada à compreensão das relações entre símbolos. Ele não conseguia mais entender a lógica, nem as relações de causa e efeito, nem as relações espaciais. Não conseguia distinguir seu lado esquerdo do direito. Não entendia os elementos da gramática de tipo relacional. Preposições como dentro, fora, antes, depois, com e sem tinham perdido o significado para ele. Não compreendia uma palavra ou uma frase inteira, nem tinha uma lembrança completa porque precisaria relacionar símbolos para conseguir qualquer uma dessas coisas. Ele só conseguia apreender fragmentos fugazes, mas seus lobos frontais, que lhe permitiam buscar o que é relevante, planejar, criar estratégias, formar intenções e persegui-las, foram poupados, possibilitando-lhe então reconhecer suas dificuldades e desejar superá-las. Embora não conseguisse ler, uma atividade essencialmente perceptiva, ele podia escrever, por se tratar de uma atividade intencional. Zazetsky começou um diário fragmentado intitulado Continuarei Lutando, que preencheu 3.000 páginas. Fui morto em 2 de março de 1943, escreveu, mas graças a um poder vital do meu organismo, continuei vivo por milagre. Por 30 anos, Luria o observou e refletiu sobre o modo como a lesão de Zazetsky afetava suas atividades mentais. Ele testemunhou a luta incansável de Zazetsky para viver, não apenas existir. Ao ler o diário de Zazetsky, Bárbara pensou: ele está descrevendo a minha vida. Eu sabia o que significavam as palavras mãe e filha, mas não a expressão filha da mãe, escreveu Zazetsky. As expressões filha da mãe e mãe da filha pareciam-me iguais. E tinha problemas com frases como um elefante é maior do que uma mosca? Só conseguia entender que uma mosca é pequena e um elefante é grande, mas não entendia as palavras maior e menor. Enquanto assistia a um filme, Zazetsky escreveu: antes de eu ter a chance de entender o que os atores estão dizendo, já começa uma cena nova. Luria começou a compreender o problema. A bala de Zazetsky se alojara no hemisfério esquerdo, na junção de 3 importantes áreas da percepção: o lobo temporal, que normalmente processa o som e a linguagem, o lobo occipital, que normalmente processa os sinais visuais, e o lobo parietal, que normalmente processa as relações espaciais e integra as informações de diferentes sentidos. Nessa junção, os inputs sensoriais dessas 3 áreas são reunidos e associados. Embora Zazetsky pudesse perceber adequadamente, Luria notou que ele não conseguia relacionar suas diferentes percepções das partes das coisas a um todo. Mais importante, ele tinha grande dificuldade para relacionar vários símbolos entre si, como normalmente fazemos quando pensamos usando palavras. Assim, Zazetsky frequentemente falava disparates. Era como se ele não tivesse uma rede de tamanho suficiente para pegar e reter as palavras e seus significados. Com frequência, ele não conseguia relacioná-las a seus significados ou definições. Restavam-lhes fragmentos. Ele escreveu: vivo numa névoa o tempo todo. Em minha mente, só há lampejos de imagens, visões nebulosas que aparecem de repente e desaparecem com a mesma rapidez. Simplesmente não as compreendo, nem lembro o que significam. Pela primeira vez, Bárbara entendia que seu principal déficit cerebral tinha endereço, mas Luria não lhe deu a única coisa de que ela precisava: um tratamento. Quando ela percebeu quão debilitada era, viu-se ainda mais exausta e deprimida. Pensou que não conseguiria seguir adiante.
Nas plataformas do metrô, ela procurava um lugar do qual pular para obter o impacto mais violento. Foi a essa altura da sua vida, quando tinha 28 anos e ainda estava na pós-graduação, que um artigo chegou à sua mesa de trabalho. Mark Rosenzweig, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, tinha estudado ratos em ambientes estimulantes e não estimulantes, e em exames post-mortem, descobriu que os cérebros dos ratos estimulados tinham mais neurotransmissores, eram mais pesados e tinham um suprimento de sangue melhor do que os dos ratos de ambientes menos estimulantes. Ele foi um dos primeiros cientistas a provar a neuroplasticidade, mostrando que a atividade podia produzir mudanças na estrutura do cérebro. Para Bárbara, aquilo caiu como um raio. Rosenzweig mostrara que o cérebro podia ser modificado. Embora muitos duvidassem disso, para ela significava que a compensação podia não ser a única resposta. Sua própria inovação seria relacionar as pesquisas de Rosenzweig e Luria. Ela se isolou e começou a trabalhar à exaustão, semana após semana, com apenas breves intervalos para dormir, em exercícios mentais por ela mesma projetados, embora não tivesse garantias de que a levariam a algum lugar. Em vez de praticar a compensação, ela exercitava sua função mais enfraquecida, relacionar vários símbolos entre si. Um exercício envolvia ler centenas de cartões, retratando mostradores de relógio com horas diferentes. Ela pediu a Joshua Cohen para escrever a hora correta no verso. Embaralhava os cartões para não memorizar as respostas. Virava um cartão, tentava dizer as horas, verificava a resposta, depois passava ao cartão seguinte com a maior rapidez que pudesse. Quando não conseguia ver a hora certa, ela passava horas com um relógio de verdade, virando seus ponteiros lentamente, tentando entender por que, às 2h45, o ponteiro das horas ficava a 3/4 da distância entre os números 2 e 3. Quando finalmente começou a ter respostas, Bárbara acrescentou ponteiros de segundos e sexagésimos de segundo. Depois de muitas semanas exaustivas, ela não só conseguia ler as horas mais rápido do que as pessoas normais, mas percebeu melhorias em outras dificuldades que tinha de relacionar símbolos. E pela primeira vez, começou a compreender a gramática, a matemática e a lógica. Mais importante, Bárbara podia entender o que as pessoas diziam enquanto elas falavam. Pela primeira vez na vida, ela começou a viver em tempo real. Animada com seu sucesso inicial, ela projetou exercícios para suas outras incapacidades, dificuldades especiais, problemas para saber a posição dos membros e deficiências visuais. Ela as elevou a um nível mediano. Bárbara e Joshua Cohen se casaram e, em 1980, abriram a Arrowsmith School, em Toronto. Eles pesquisavam juntos e Bárbara continuou a desenvolver exercícios para o cérebro e a administrar a escola, diariamente. Por fim, eles se separaram e Joshua morreu em 2000. Como tão poucos conheciam ou aceitavam a neuroplasticidade, ou acreditavam que o cérebro podia ser exercitado como se fosse um músculo, dificilmente alguém compreendia o trabalho de Bárbara. Alguns críticos diziam que ela fazia afirmações, de que as deficiências de aprendizado eram tratáveis, que não podiam ser fundamentadas. Mas, longe de se deixar atormentar pelas dúvidas, ela continuou a elaborar exercícios para áreas e funções cerebrais mais comumente enfraquecidas nas deficiências de aprendizado. Naqueles anos antes da neuroimagem de alta tecnologia, ela se baseava no trabalho de Luria para entender quais áreas do cérebro comumente processavam funções mentais específicas. Luria tinha formado seu próprio mapa do cérebro ao trabalhar com pacientes como Zazetsky. Ele observava onde ocorrera o ferimento de um soldado e relacionava sua localização com as funções mentais perdidas. Bárbara descobriu que os distúrbios de aprendizagem eram geralmente versões mais brandas dos déficits de pensamento vistos nos pacientes de Luria. Os candidatos à Arrowsmith School, crianças e adultos, passavam por mais de 40 horas de avaliações para determinar precisamente quais funções cerebrais eram fracas e se podiam melhorar. Os alunos aceitos, muitos distraídos em escolas comuns, ficavam sentados em silêncio, trabalhando em seus computadores. Alguns
com o diagnóstico de déficit de atenção e distúrbios de aprendizagem, tomavam Ritalina quando entraram para a escola. À medida que seus exercícios progrediam, alguns puderam interromper a medicação, porque seus problemas de atenção eram secundários em relação aos distúrbios de aprendizado subjacentes. Nessa escola, as crianças que, como Bárbara, eram incapazes de ver as horas agora trabalhavam em exercícios no computador, decifrando em segundos complexos relógios com 10 ponteiros, não só para os minutos, horas e segundos, mas também para outras divisões de tempo, como dias, meses e anos. Eles ficavam em silêncio, com uma concentração intensa, até que conseguiam respostas corretas suficientes para progredir para o nível seguinte. Nesse momento gritavam, "Isso!", e as telas dos computadores se iluminavam para parabenizá-los. Quando terminavam, podiam ler relógios muito mais complexos do que aqueles que qualquer pessoa normal pode ler. Em outras mesas, as crianças estudavam letras dos alfabetos urdu e persa para fortalecer sua memória visual. As formas dessas letras são desconhecidas e estranhas, e o exercício mental requer que os alunos aprendam a conhecê-las rapidamente. Outras crianças, como pequenos piratas, usavam tapa-olho no olho esquerdo e traçavam com cuidado complicadas linhas, rabiscos e caracteres chineses com canetas. O tapa-olho força o input visual para o olho direito e, por conseguinte, para o lado do cérebro onde eles têm problemas. Essas crianças não estão apenas aprendendo a escrever melhor. A maioria delas possui 3 problemas relacionados: dificuldades de falar de uma forma suave e fluente, de escrever de modo organizado e de ler. Bárbara, seguindo Lúria, acredita que as 3 dificuldades são causadas por uma fraqueza na função cerebral que normalmente nos ajuda a coordenar e concatenar vários movimentos quando realizamos essas tarefas. Quando falamos, nosso cérebro converte uma sequência de símbolos, as letras e as palavras do pensamento, numa sequência de movimentos dos músculos da língua e dos lábios. Com base em Lúria, Bárbara acredita que a parte do cérebro que interliga esses movimentos é o córtex pré-motor esquerdo. Encaminhei à escola várias pessoas com uma deficiência nessa função cerebral. Um menino com este problema se sentia constantemente frustrado, porque seus pensamentos eram mais rápidos do que sua capacidade de transformá-los em fala, e que, portanto, deixava de fora grandes partes de informação, tinha problemas para encontrar as palavras e divagava. Ele era muito sociável, mas não conseguia se expressar e, por isso, ficava em silêncio a maior parte do tempo. Quando lhe faziam uma pergunta em aula, ele em geral sabia a resposta, mas levava um tempo terrivelmente longo para pronunciá-la. Assim, parecia muito menos inteligente do que era, e começou a duvidar de si mesmo. Quando escrevemos um pensamento, nosso cérebro converte as palavras, que são símbolos, em movimentos dos dedos e das mãos. O mesmo menino tinha uma caligrafia terrível, porque sua capacidade para converter símbolos em movimentos ficava facilmente sobrecarregada. Por isso, ele precisava escrever com movimentos breves e separados, em vez de movimentos longos e fluidos. Embora tivesse aprendido a escrita cursiva, preferia a de forma. Entre adultos, as pessoas com esse problema podem ser identificadas porque preferem letras de forma ou a digitação. Quando usamos a letra de forma, fazemos cada letra separadamente, com apenas alguns movimentos da caneta, o que exige menos do cérebro. Na escrita cursiva, escrevemos várias letras de uma vez, e o cérebro deve processar movimentos mais complexos. Escrever era especialmente doloroso para esse menino, uma vez que muitas vezes ele sabia as respostas certas nas provas, mas escrevia tão devagar que não conseguia colocá-las inteiramente no papel. Ou ele pensava em uma palavra, letra ou número, mas escrevia outra. Essas crianças, em geral, são acusadas de distraídas, mas, na verdade, seu cérebro sobrecarregado estimula os movimentos errados. Os estudantes com essa deficiência também têm problemas de leitura. Normalmente, quando lemos, o cérebro lê parte de uma frase, depois orienta os olhos para a direita da página a fim de aprender a parte seguinte, exigindo uma sequência contínua de movimentos precisos dos olhos. A leitura do menino era muito lenta porque ele pulava palavras,
confundia as linhas e em seguida perdia a concentração. Ler era uma atividade opressiva e exaustiva. Nas provas, ele frequentemente interpretava mal a pergunta e, quando tentava conferir as respostas, pulava partes inteiras. Na Arrowsmith School, os exercícios para o cérebro do menino envolviam traçar linhas complexas para estimular os neurônios da área premotora enfraquecida. Bárbara descobrira que os exercícios de desenho melhoram as crianças em 3 grandes áreas: fala, escrita e leitura. Quando se formou, o menino lia melhor do que crianças no ensino fundamental e, pela primeira vez, podia ler por prazer. Ele falava mais espontaneamente com frases mais longas e mais completas, e sua caligrafia melhorou. Na escola de Bárbara, alguns alunos ouvem CDs e memorizam poemas para melhorar a memória auditiva fraca. Essas crianças, muitas vezes, se esquecem de instruções e são consideradas irresponsáveis ou preguiçosas, quando, na verdade, têm uma dificuldade mental. Enquanto a média das pessoas consegue se lembrar de 7 itens sem relação, como um número de telefone de 7 dígitos, elas só conseguiam se lembrar de 2 ou 3. Algumas tomam notas compulsivamente para não esquecer. Em vários casos, elas não conseguem acompanhar a letra de uma música do início ao fim e ficam tão sobrecarregadas que desafinam. Algumas têm dificuldades para se lembrar não só da linguagem falada, mas até dos próprios pensamentos, porque o pensamento com palavras é lento. Este déficit pode ser tratado com exercícios de memorização mecânica. Bárbara também desenvolveu exercícios para o cérebro de crianças socialmente inaptas, porque tem uma fraqueza na função cerebral que lhes permitiria ler sinais não verbais. Outros exercícios são para os que têm déficits no lobo frontal e são impulsivas, ou têm problemas para planejar e desenvolver estratégias, entender o que é relevante, traçar objetivos e se ater a eles. Elas, em geral, parecem desorganizadas, distraídas e incapazes de aprender com seus erros. Bárbara acredita que muitas pessoas rotuladas de histéricas ou antissociais têm problemas nessa área cerebral. Os exercícios cerebrais transformam a vida. Um pós-graduado americano me contou que, quando entrou para a escola de ensino médio, aos 13 anos, suas habilidades em matemática e leitura ainda eram da 3ª série do ensino fundamental. Depois de testes neuropsicológicos na Universidade Tufts, disseram-lhe que ele jamais melhoraria. A mãe experimentou colocá-lo em 10 escolas diferentes para alunos com deficiências de aprendizado, mas nenhuma ajudou. Depois de 3 anos na Arrowsmith, ele estava lendo e fazendo matemática no nível do ensino médio. Agora ele se formou na faculdade e trabalha com capital de risco. Outro aluno chegou a Arrowsmith aos 16 anos, lendo como uma criança da 1ª série. Seus pais, ambos professores, haviam tentado todas as técnicas de compensação padrão. Depois de 14 meses na Arrowsmith, ele já estava lendo no nível da 7ª série. Todos nós temos algumas funções cerebrais mais fracas, e as técnicas baseadas na neuroplasticidade têm um grande potencial para nos ajudar. Nossos pontos fracos podem ter um efeito profundo em nosso sucesso profissional, uma vez que muitas carreiras exigem o uso de múltiplas funções cerebrais. Bárbara usou os exercícios cerebrais para resgatar um artista talentoso que tinha ótima capacidade de desenhar e notável sensibilidade para cores, mas fraca capacidade de reconhecer a forma dos objetos. A capacidade de reconhecer formas depende de uma função cerebral muito diferente daquelas necessárias para desenhar ou enxergar cores. É a mesma habilidade que permite que algumas pessoas se superem em jogos como Onde está o Wally? Nisso, as mulheres em geral são melhores do que os homens, e é por isso que os homens parecem ter mais dificuldades para encontrar as coisas na geladeira. Bárbara também ajudou um promissor advogado que se expressava mal nos tribunais devido a um déficit de pronúncia na área de Broca. Uma vez que o esforço mental adicional para apoiar uma área cerebral deficitária parece desviar recursos de áreas fortes, uma pessoa com distúrbios na área de Broca também acha mais difícil pensar enquanto fala. Depois de praticar os exercícios cerebrais focalizados nessa área, o advogado decolou numa carreira de sucesso nos tribunais.
A abordagem seguida pela Arrowsmith School e os exercícios mentais de modo geral têm importantes implicações na educação. Sem dúvida, muitas crianças se beneficiariam de uma avaliação neuropsicológica para identificar as funções enfraquecidas e de um programa para fortalecê-las. Uma abordagem muito mais produtiva do que o ensino que simplesmente repete uma lição e leva a uma frustração interminável. Quando os elos fracos da corrente são fortalecidos, as pessoas ganham acesso a habilidades cujo desenvolvimento era bloqueado e se sentem enormemente libertadas. Um paciente meu, antes de fazer os exercícios cerebrais, tinha a sensação de que era muito inteligente, mas não conseguia fazer pleno uso de sua inteligência. Por um longo tempo, pensei equivocadamente que os problemas dele se baseavam principalmente em conflitos psicológicos, como medo da competição ou conflitos sepultados com relação a superar seus pais e irmãos. Esses conflitos existiam e o impediam de progredir. Mas passei a ver que seu conflito relativo à aprendizagem, seu desejo de evitá-lo, baseava-se principalmente em anos de frustração e em um medo muito legítimo de fracassar devido aos seus limites cerebrais. Depois que foi libertado dessas dificuldades pelos exercícios de Arrowsmith, sua paixão inata pela aprendizagem surgiu com força total. A ironia desta nova descoberta é que, por centenas de anos, os educadores pareciam crer que o cérebro das crianças tinha de ser melhorado por meio de exercícios com dificuldade crescente, que fortalecia as funções cerebrais. Por todo o século XIX e início do século XX, a educação clássica incluía a memorização de longos poemas em línguas estrangeiras, o que fortalecia a memória auditiva e, portanto, o pensamento com linguagem, e uma atenção quase fanática à caligrafia, que provavelmente ajudava a fortalecer as capacidades motoras e, portanto, não só ajudava na caligrafia, mas aumentava a velocidade e a fluência na leitura e na fala. Em geral, muita atenção era dada à perfeita dicção e ao aperfeiçoamento da pronúncia das palavras. Então, na década de 1960, os educadores abandonaram esses exercícios tradicionais porque eram rígidos demais, tediosos e irrelevantes. Mas a perda desses exercícios foi custosa. Eles podem ter sido a única oportunidade que muitos estudantes tinham de exercitar sistematicamente a função cerebral que nos dá fluência e intimidade com os símbolos. Para o resto de nós, seu desaparecimento pode ter contribuído para o declínio geral da eloquência, que requer memória e um nível de capacidade auditiva desconhecido hoje em dia. Nos debates Lincoln-Douglas de 1858, os debatedores falavam confortavelmente por 1 hora ou mais, sem anotações, em parágrafos extensos que memorizavam. Hoje, muitos dos mais instruídos, educados em nossas escolas de elite desde a década de 1960, preferem a onipresente apresentação em PowerPoint, a compensação definitiva para um córtex pré-motor enfraquecido. O trabalho de Barbara Arrowsmith Young nos impele a imaginar quanto bem poderia ser feito se toda criança tivesse uma avaliação neuropsicológica e, se encontrados problemas, um programa sob medida fosse criado para fortalecer áreas essenciais nos primeiros anos de vida, quando a neuroplasticidade é maior. É muito melhor cortar os problemas pela raiz do que permitir que a criança implante em seu cérebro a ideia de que é burra, que comece a odiar a escola e o aprendizado e pare de trabalhar a área enfraquecida, perdendo toda a força que possa ter. As crianças mais novas, em geral, progridem mais rapidamente com os exercícios do que os adolescentes, talvez porque o número de conexões entre neurônios ou sinapses seja 50% maior num cérebro imaturo do que no cérebro adulto. Quando chegamos à adolescência, começa uma imensa operação de poda no cérebro, e de repente morrem as conexões sinápticas e os neurônios que não foram usados extensamente. Um caso clássico do princípio use ou perca. Provavelmente é melhor fortalecer áreas debilitadas enquanto todo esse patrimônio cortical extra ainda está disponível. Ainda assim, as avaliações neuropsicológicas podem ser úteis durante todo o período escolar e até na universidade, quando muitos alunos que se saíram bem no ensino médio
fracassam porque suas funções cerebrais fracas são sobrecarregadas com um grau maior de exigência. Mesmo fora dessas crises, todo adulto poderia se beneficiar de uma avaliação neurocognitiva, um teste de aptidão cognitiva, para ajudá-lo a compreender melhor seu próprio cérebro. Já se passaram anos desde que Mark Rosenzweig fez os experimentos com ratos que inspiraram Bárbara e lhe mostraram que ambientes ricos em estímulos levam o cérebro a se desenvolver. Com o passar dos anos, os laboratórios de Rosenzweig e outros mostraram que a estimulação do cérebro faz com que ele se desenvolva de quase todas as maneiras concebíveis. Animais criados em ambientes estimulantes, cercados por outros animais, objetos para explorar, brinquedos para rolar, escadas para subir e rodas para correr, aprendem melhor do que aqueles geneticamente idênticos que foram criados em ambientes pobres em estímulos. A taxa de acetilcolina, uma substância cerebral essencial para a aprendizagem, é mais alta nos ratos treinados para resolver problemas espaciais difíceis do que naqueles treinados para resolver problemas mais simples. O treinamento mental, ou a vida em ambientes enriquecidos, aumenta o peso do córtex cerebral de animais em 5% e o das áreas estimuladas diretamente pelo treinamento em mais de 9%. Neurônios treinados ou estimulados desenvolvem 25% mais ramificações e aumentam seu tamanho, o número de conexões por neurônio e seu suprimento sanguíneo. Essas mudanças podem ocorrer numa idade avançada, embora não se desenvolvam com a mesma rapidez em animais mais velhos comparativamente aos mais jovens. Tais efeitos do treinamento e enriquecimento sobre a anatomia cerebral foram vistos em todas as espécies de animais testados até esta data. No caso das pessoas, exames post-mortem mostraram que a educação aumenta o número de conexões interneuronais. Um número maior de conexões aumenta a distância entre os neurônios, levando a um aumento no volume e na densidade do cérebro. A ideia de que o cérebro se assemelha a um músculo que cresce com exercícios não é apenas uma metáfora. Algumas coisas jamais podem ser corrigidas. Os diários de Lyova Zazetsky continuaram a ser basicamente até o fim uma série de pensamentos fragmentados. Alexander Luria, que entendeu o significado desses fragmentos, não pôde ajudá-lo. Mas a história de vida de Zazetsky possibilitou que Barbara Arrowsmith Young se curasse e agora cure outros. Hoje, Barbara Arrowsmith Young é atenta e divertida, sem nenhum entrave perceptível em seus processos mentais. Segue de uma atividade para a outra, de uma criança à seguinte, uma mestra com muitas habilidades. Ela mostrou que as crianças com deficiências de aprendizado podem ir além das compensações e corrigir o que está subjacente. Como todos os programas de exercícios mentais, o dela funciona melhor e mais rapidamente em pessoas que têm apenas algumas áreas de dificuldade. Mas por ter desenvolvido exercícios para tantas disfunções cerebrais, frequentemente ela é capaz de ajudar crianças com múltiplas deficiências de aprendizado. Crianças semelhantes ao que ela foi antes de melhorar seu cérebro.